Bom, sobre contabilidade regulatória, a gente quis também, só para colocar de novo mais uma vez a nossa fórmula geral, a ideia da gestão de ativos e a contabilidade regulatória estão diretamente ligados. Tá? Então, a contabilidade regulatória ela tem que ser um passo a ser cumprido para a gestão de ativos. Tá? Então, a contabilidade regulatória ela entra como realmente um apoio total na parte de gestão de ativos do ambiente regulado, principalmente para a gente conseguir mensurar corretamente a base de remuneração. Tá? Eu não mensurando corretamente a base de remuneração, eu vou ter muita dificuldade de entender as complexidades que existem no meu ativo. Tá? Então, por que controlar? Qual é o ganho? Ou quais problemas que poderiam existir dentro do meu ativo e que a contabilidade regulatória bem padronizada poderia encontrar? Tá? Aqui, por exemplo, a gente fez trabalhos em 10 concessionárias, tá, do setor elétrico, e a gente está mostrando basicamente a quantidade de erros na coluna aqui que a gente encontrou, tá, em cada uma dessas, dentro de cada um desses itens. Então, erro no cálculo de depreciação. Em todas as concessionárias que a gente viu, existiam erros de cálculo de depreciação. Ah, mas Carlos, é muito fácil fazer o cálculo de depreciação, porque você coloca o ativo, a taxa de depreciação e o tempo dele. Mas o problema, a questão é o seguinte, você tem que colocar o ativo na taxa correta, dentro teoricamente, na classificação correta, você tem que colocar ele no tempo correto que ele entrou em operação, certo? E depois ainda tem que ver qualquer exclusão de baixa que esse cara tenha, ou que algum tipo de fora de manutenção que ele tenha, para tirar ele antes de ter o cálculo de depreciação rodado. Então, o erro de depreciação, na verdade, ele é um efeito geral de problemas que eu tenho no processo de unitização desse ativo, ou de contabilização desse ativo. Eu contabilizo ele na classificação incorreta, coloco uma tubulação depreciando como uma bomba dentro da depreciação, uma edificação dentro de uma bomba dentro de uma edificação. Tá? Então, eu misturo os ativos, às vezes eu unitizo eles de uma forma fechada, que eu coloco assim, ETA, na contabilidade. Ali eu posso ter equipamentos, edificações civis, redes, eu posso ter floculador, decantador, eu posso ter equipamentos eletromecânicos, elétricos, quer dizer, que não tem uma vida útil igual. Então, obviamente, eu tenho um cálculo de depreciação incorreto, certo? Muitas vezes eu posso errar em quando eu ativei esse equipamento na contabilidade, quando ele iniciou o processo de depreciação. Também eu posso ter. Então, quer dizer, são várias questões que precisam ser muito pormenorizadas e o manual de contabilidade regulatória, ou a contabilidade regulatória que incumbe o plano de contas e o manual de controle patrimonial ajudam imensamente nessa correção ou e evitar esses erros. Despesas administrativas e OIM contabilizado com investimento. Então, a pergunta que eu faço é: o que é OIM e o que são investimentos do ponto de vista de saneamento? Ainda existe muita confusão com esse conceito. Quer dizer, eu vou lá faço uma intervenção na rede, abro, escavo, troco, às vezes não troco nada, só faço um reparo. Isso é investimento? Ou é manutenção? Ou é OIM? Eu contabilizo como investimento, ou eu contabilizo ou simplesmente jogo como despesa operacional. E se eu trocar um pedaço daquela rede? Mesma coisa, só que daí eu tenho que trocar um equipamento um pouco maior, alguma coisa, uma metragem de rede um pouco maior, talvez algum tipo de cavalete, alguma ligação que eu tenho que refazer, predial, etc. Existe algum tipo de determinação clara do até onde vai o OIM e até onde eu posso ou deveria começar a contabilizar aquilo como investimento? Então, veja como é bem determinado. Então, esse erro também é um erro que muita indefinição ainda com a falta de manuais. Tá? Inconsistência na parte de determinação dos valores de bens, né? Então, componentes menores, quanto eu estou contabilizando de componente menor, de custo adicional, qual é o valor determinado daqueles quantitativos de rede. Então, aquilo que eu coloquei, tu vai colocar um quantitativo de rede, qual é o custo que eu estou colocando? Muitas vezes é um contrato turnkey, aquele contrato turnkey tem obras X, obras Y, como eu contabilizo as tipologias de obra dentro daquele contrato turnkey?
qual o percentual de material e qual o percentual de serviços que eu estou colocando naquele determinados quantitativos de rede. E estou contabilizando. De que forma eu estou contabilizando isso? Quer dizer, é muito detalhe que precisam ser padronizados. Tá? Inconsistência no prazo de transferência do AIC para o AIS, quer dizer, o imobilizado em curso para o imobilizado em serviço, quer dizer, qual o tempo que eu posso ter máximo para começar a contabilizar ou depreciar aquele ativo. Às vezes tem obras que já estão operando, mas que fazem parte de outras grandes obras que ainda não estão em serviço. Quer dizer, vai me dar um erro de cálculo de depreciação, pode estar tendo vários prazos que são padrões e não estão sendo cumpridos, que também precisam ser determinados. Né? Classificação incorretas de contas contábeis, às vezes eu posso ter, enfim, contas contábeis classificadas como erradas, em curso como em serviço como em curso, é um exemplo. Componentes menores classificados como AR, aqui é um pouquinho mais detalhado, eu acho que não podemos entrar aqui, mas basicamente dizer o que é um componente menor. E se esse componente menor pode ser um equipamento principal, né? Então, por exemplo, assim, no setor elétrico tem determinado, se eu fazer uma obra, né, eu vou fazer uma manutenção de obra e só troco o componente menor, não é investimento. Se eu troco o componente menor e um equipamento principal, aí é investimento. Então, quer dizer, isso precisa ser determinado dentro do setor de saneamento, porque isso faz toda a diferença daquele item que eu coloquei anterior. O que é contabilizado como investimento vai para a base de remuneração ou vai para o AIE. Então, isso faz toda a diferença. Obras com problemas de valores excessivos de componentes menores, excessivos de custos adicionais. Então, aí tu vai ver, quando você começa a analisar isso, vai ver obras que podem ter sido contabilizadas incorretamente, né? Erro no cálculo da cota de integração, então às vezes a pessoa calcula incorretamente, tá? Custos retardatários, às vezes existem isso no setor elétrico, ele reabria uma obra que estava em serviço para adicionar outros custos que foram incorretamente ou indevidamente não capitalizados ali anteriormente. Às vezes, esqueci de colocar, sei lá, o boletim de medição chegou atrasado e aquela obra já foi finalizada na contabilidade. Eu tenho que reabrir ela e colocar aquele boletim de medição. Pode, não pode, o setor elétrico aceita, não aceita. Então, são detalhes técnicos e que fazem toda a diferença quando você avalia. Então, esses itens aqui são exemplos claros de por que se deve padronizar a parte de contabilidade regulatória. Tá? Então, esses benefícios e essas dúvidas que a gente tem hoje, que eu tentei colocar aqui um pouco, e várias outras ainda, né, que a gente tem hoje no setor de saneamento. Eu sei que para quem está assistindo, vai suscitar esses e outros mais, mas é que a gente precisaria ter algum tipo de padronização. E esse é o trabalho da Ana atualmente, que a gente entende que está vindo um pouco atrasado até, mas é extremamente necessário, que é de padronização da questão dos normativos lá da 14026. Esperamos que venham com absoluta emergência para que possa ser o quanto antes implementado. Então, aqui, uma base de ativos confiável é correta alocação de custos, né? Então, depuração dos lançamentos, de garantir que custos relacionados ao OPEX não sejam mobilizados. Então, tem que separar, tem que fazer um Chinese Wall, exatamente, porque o OPEX não pode ir para a base de operação, né? Vinculação dos custos de unidades de adição e retirada correspondente. Então, cada ativo tem que ter o seu custo unitário, certo? Então, ele tem que ser unitário, tem que ser granularizado no nível de ativo, para eu poder fazer uma análise de ativo individualizado, certo? A correta imobilização dos bens, então, como a gente falou, individualização dos lançamentos, padronização, informações de localização, características técnicas. Por exemplo, quais os campos na contabilidade eu tenho que ter preenchidos para a identificação correta desse bem fisicamente no meu sistema determinado. Então, no setor elétrico tem vários níveis que eu tenho que preencher de classe de ativo, que cada um deles corresponde a um determinado, cada número que está ali corresponde a um determinado característica. Se ele está em operação, se ele é teoricamente do sistema XYZ, se ele está alocado, ele é poste ou ele é um transformador. Então, quer dizer, cada característica cada campo que está sendo preenchido na contabilidade no setor elétrico tem uma determinada função.
No setor de saneamento a gente não tem ainda, por isso que a gente tem tanta dificuldade de cruzamento das informações contábeis com as informações físicas dos ativos, tá? E é o que causa a maioria dos problemas que a gente tem de conciliação físico-contábil. A correta depreciação a gente já falou bastante, tá? Então, basicamente, a gente precisa comparar desta forma, né, a contabilidade para fazer transferência e fazer esse ativo que está em serviço virar laudo de base de remuneração e ir para a tarifa. Tá? Então, é basicamente isso. Então, o valor original contábil faz parte do que? O valor de fábrica do equipamento, o item específico, mais o componente menor, mais o custo adicional, mais os juros de obra em andamento, que é um outro componente, a gente não falou muito dele aqui, mas ele também precisa ser contabilizado, e isso é o valor do ativo em serviço da empresa. Quando a gente vai valorar ele, esse cara vira laudo da base de remuneração e contabiliza a base de remuneração. Mas tudo isso tem que estar corretamente contabilizado para que eu tenha uma correta transferência para o laudo da base de remuneração. Certo? Então é muito importante que isso seja feito de uma forma bastante exata. Aqui que a gente falou, a rastreabilidade é muito importante. Tá? Então, assim, o prestador de serviço que mantém sistema de gestão de ativos consegue manter o histórico do bem desde os custos que originaram. Né? Todos os custos daquele ativo têm que estar unitizados, têm que estar individualizados para que eu possa exatamente ter a certeza de que aquele item vai ser corretamente valorado no futuro. Tá? Ou que ele ainda está em operação. Imagina que eu tenho, na contabilidade, eu posso ter 2.000 dessas bombas. Como é que eu vou saber que as bombas que estão na contabilidade são as bombas que estão fisicamente determinadas, espalhadas pela minha área de concessão? Então, eu preciso ter várias chaves, vários controles, números, códigos que me permitam ter essa individualização e esse controle. E isso é gestão de ativos. Ok? O que a contabilidade regulatória me permite, né? Quais são os benefícios? Quando você vai fazer algum tipo de parâmetro de eficiência, eu preciso comparar a minha concessionária com outras concessionárias. E como eu faço isso se eu não tenho informação contábil regulatória? É a mesma questão que a gente tem no problema do SNIS. Quer dizer, o SNIS é uma base que eu consigo comparar concessionários de várias características, de várias especificidades, mas que eu uso exatamente para tratar isso como se fosse o setor, para comparar eficiência, para fazer análise, etc., de operação, de qualidade, né, de custos, exatamente de várias regressões que eu queira dar, explicações de quilômetro por rede, o quanto uma variável explica a outra. Agora, se eu não tiver uma correta contabilidade regulatória, como é que eu vou conseguir comparar, do ponto de vista econômico-financeiro, os concessionários? Então, é essa a dificuldade que a gente tem se a gente não tem uma correta contabilidade regulatória. É por isso que o setor de elétrico evoluiu tanto na contabilidade regulatória, exatamente para a ANEEL criar benchmarkings de eficiência operacional, de custos operacionais. Então, quer dizer, a ANEEL hoje compara todas as concessionárias entre si e fala, se você quiser colocar um poste, hoje o custo médio de colocar um poste no Brasil é X reais. Esse é o custo que eu vou te pagar. Se você levar o dobro ou 50% a mais para colocar esse poste, eu só vou te pagar o benchmarking nacional. Tá? Azar o seu. Se você gastar menos que a média, bom para você. Né? Então, basicamente, é isso para isso que serve, para dizer exatamente a fronteira de eficiência e como aplicar ela de uma forma massiva para vários concessionários. Né? Então, é isso que a gente precisa evoluir no setor de saneamento. E isso, claro, vai trazer uma transparência muito maior para todas as questões. A gente vai saber exatamente o que a gente estava falando também ali, é o quanto essa gordura, talvez, quais são os níveis de eficiências que a gente pode cobrar dos concessionários, entre eles, porque a gente sabe que tem cases específicos que conseguem demonstrar o quanto eficiente pode ser no setor de saneamento. Uma outra questão que também a gente abordou pouco aqui, mas é muito importante, que é a questão que agora, com a finalização, com a questão da privatização do setor, com a questão da participação do ente privado, a perda de possível a saída de alguns concessionários estaduais de algumas áreas de concessão municipais, é a questão das indenizações. Né?
Como sabe, a indenização é um direito de todo concessionário, resguardado pela 8987, a lei de concessões, quer dizer, todos os ativos devem ser indenizados e valorados no caso do fim da concessão, porque são ativos que podem não ter sido 100% amortizados. Então, a indenização reflete exatamente isso. O ativo não 100% amortizado precisa ser indenizado para o concessionário que está saindo da concessão. E como calcular corretamente se eu não tenho uma ideia de quais são os ativos que estão em campo e qual o valor que está na contabilidade? Então, esse é o desafio também. Então, tudo aquilo que a gente falou para calcular a base de remuneração, ele reflete diretamente também na indenização. No setor elétrico, todo concessionário, 100% dos concessionários do setor elétrico sabem exatamente hoje qual a indenização que daqui a 20 anos ou 15 anos eles poderiam cobrar se encerrada a concessão, né? No prazo finalizado, no prazo normal. Então, quer dizer, isso já é uma previsão, por quê? Porque é um controle tão bom da gestão do ativo que tu já consegue dizer hoje quais ativos que atualmente, daqui a 10 anos, não vão ser 100% amortizados e, portanto, poderiam ser indenizados. Então, é isso que se pretende, se precisa para o setor também de saneamento. Bom, de uma forma geral, a contabilidade regulatória, então, é essencial para agentes reguladores no cumprimento de sua função, quer dizer, a simetria da informação, saber características específicas, saber como regular, como valorar, qual o ativo que está em serviço, certo? Então, isso é uma grande necessidade do regulador, se diminuir essa assimetria de informação, monitorar corretamente o equilíbrio econômico-financeiro. Então, quer dizer, se eu não tenho uma contabilidade regulatória correta, eu dificilmente vou saber exatamente qual é a base de remuneração correta daquele funcionário, então eu sempre vou estar numa margem de erro, né? Estabilidade de regras regulatórias também é muito importante, a gente vai conseguir minimizar solavancos e riscos regulatórios por mudanças de metodologia, tá? E isso a gente entende que é mais atrativo para todos, inclusive para os concessionários ou investidores, quando a gente tem a regra clara. A regra clara, ela atrai e minimiza riscos para todas as partes. Ok? Um pouco do que a gente fala na contabilidade regulatória é minimizar a briga entre engenharia e contabilidade. Então, quer dizer, o engenheiro que está na ponta lá, unitizando, colocando obras em operação, ele tem que saber da importância de comunicar a contabilidade, as informações econômico-financeiras daquele ativo que está entrando corretamente. Medições, características de especificação dos materiais usados, os quantitativos, os percentuais de mão de obra, tudo isso precisa estar bem. É importante que seja passado no tempo correto, quando aquela obra efetivamente entrou em operação, né, tem que ser comunicado corretamente para a contabilidade. Então, é muito importante que tenha essa integração das áreas. Aqui a gente coloca alguns exemplos, né? A necessidade de integrar áreas aí é muito grande, tá? Isso é importante que seja em execução, então, por parte da engenharia. A parte de compras é muito importante na formulação, por exemplo, de contratos turnkey, para que esses contratos turnkey estejam bem feitos e que sejam possíveis depois serem analisados para fins econômicos financeiros de valor do ativo que está sendo imobilizado, percentual mão de obra, custos adicionais, quantidade unitária de custo, tá? Bom, a contabilidade tem que ter a conformidade, controladoria, construção de indicadores financeiros, o regulatório, atendimento às questões, enfim, todos esses itens aqui são muito importantes e esse é o benefício que a contabilidade regulatória traz. Alguns exemplos aqui, são só exemplos de informações importantes para a identificação e valoração dos ativos, né? Número do contrato da prestação de serviço, quer dizer, se você tiver um contrato determinado em algum campo que foi colocado na contabilidade daquele ativo, você consegue facilmente depois percorrer e entender os custos associados, se não tiver alguma dúvida. Tipologia do local de instalação, se é uma rua, se é um bairro, aonde ele está fisicamente, que vai fazer a conciliação físico-contábil. Classe de bens, descrições padronizadas, então eu preciso ter uma padronização das determinações contábeis, certo? Características técnicas,
E na descrição do bem na contabilidade tem que estar claro quais os campos necessários que devem constar, se é o tipo de equipamento, a dimensão do equipamento, a capacidade do equipamento, porque tudo isso faz toda a diferença no valor do equipamento. Se eu valorar ele por VNR, eu vou pegar esse ativo e vou cruzar com o banco de preço. Se esse ativo estiver incorretamente contabilizado, com uma especificação, uma padronização incorreta, se a tubulação, a medida dele, o equipamento, o material estiver incorreto, eu vou estar valorando ele incorretamente. Por isso é importante. Dimensões, se for uma edificação, o tipo de edificação, tudo isso tem que constar. E aqui, senhores, é só para você ter uma ideia de quanto uma base de remuneração pode dar errado, né? Então, assim, se você pegar em valores, aqui é um exemplo claro de como uma base de remuneração ela pode ser reduzida ou pode perder valor por incorreta mensuração. Tá? Então, se partiu de valores de 985 milhões até 492 milhões, que foi o valor aprovado pela agência reguladora. Então, a concessionária apresentou um valor de 985 milhões de reais, tá? E foi aprovado somente 492 milhões de reais. Quer dizer, 500 milhões de reais simplesmente foram não aceitos pela agência reguladora. A agência reguladora, quer dizer, aí por vários exemplos. Cálculo de depreciação incorreto, ativos fora da database, ativos administrativos contabilizados como base de remuneração, ativos fora de operação, quantitativos incorretos, índice de aproveitamentos incorretos, terrenos que não eram onerosos, inelegíveis por aqueles critérios de elegibilidade. Tem até valores a mais aqui, ó, entra aí para cima e para baixo. A avaliação de redes, a valoração de redes foi incorreta, o valor incorreto, a avaliação das ligações, quer dizer, tudo isso, ó, acaba determinando um erro muito grande, e a gente vê um percentual de erro extremamente alto, quase 50% de valores de base de remuneração. Então, quer dizer, isso é um caso real ou um caso fictício? Real, absolutamente real. Do setor de saneamento do Brasil. Isso deve dar muita briga, porque bastante. Nem sei se o regulador, se o prestador estava ciente dessas regras no início ou se essas regras depois alteram no meio do jogo. Não. Isso tudo é passado por audiência pública, né, Rita? Antes de ser aplicado, isso é tudo passado por audiência pública, bonitinho. Todas as regras do Brasil, né, elas devem ser passar por audiência pública, né? Então, a princípio, não tem esse risco de mudança no jogo. Agora, muito mais da preparação que esse concessionário teve para entrar nessa avaliação de ativos. Ok. Eu acho que esse é o último slide, inclusive. É isso aí. E daí, a gente... Investimentos prudentes. Então, basicamente, desse slide anterior, 50% eram investimentos não prudentes. E daí, só 50% foi considerado como tarifa justa. Isso é um excelente exemplo de como podem dar errados e qual a importância da gestão de ativos na base de remuneração. Como eu falei, Rita, a ideia era passar aspectos gerais aqui, acho que a gente conseguiu até cumprir o tempo, deu bem certinho dentro daquilo que a gente estava propondo.